Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A gente está aqui para mais um episódio do CDFs Podcast. Nova temporada, trazendo pessoas mais interessantes ainda, conversas ainda mais profundas sobre os temas que a gente já abordou aí na primeira temporada. Estou aqui junto com a Emily novamente. Prazer, Emily, ter você de novo aqui, mais um episódio. Obrigada. Você quer introduzir a nossa convidada de hoje? Claro. A convidada de hoje, para mim, é uma honra. Uma mulher empresária que atua no segmento de farmácia de manipulação já há mais de 20 anos. Mãe, esposa, dedicada no que faz. Para mim, é um espelho, né? Do interior de Goiás e já assumiu aqui em Manaus acho que é a maior rede de farmácia de manipulação aqui da nossa região. Saiu de Goiás e decidiu apostar aqui na nossa cidade, aqui no Amazonas, a Deusilene Carvalho. Olá, pessoal. Muito obrigada por me dar essa oportunidade de estar falando um pouco mais sobre a minha vida, sobre a minha empresa, né? E, assim, o que eu quero dizer para vocês é que realmente é um prazer estar aqui nessa região maravilhosa, cuidando da saúde, do bem-estar da família manauara, porque eu tenho farmácias de manipulação. Esse é o meu negócio. E aí eu estou aqui disposta e disponível para vocês. Bom, a Deusilene é a proprietária da farmácia de manipulação artesã. Mas antes da farmácia de manipulação existir na sua vida, começamos lá no interior de Goiás, exatamente em Jussara. Você veio de uma família de comerciantes. Seu pai tinha um supermercado e você ali aprendeu não só o empreendedorismo, mas o poder das vendas e da comunicação, da relação assim, com o público, né? Olhando assim, você gostava de vender, gostava de atender, o que mais te traz assim de memória daquele tempo da Deusilene lá de trás para hoje? Olha, com certeza, eu aprendi muita coisa com meu pai. Meu pai realmente deixou um legado, ele era dono de um comércio grande na cidade, um supermercado. E o principal que eu aprendi com ele foi honestidade. E é claro que a honestidade vem também com servir, né? Ele era uma pessoa que servia, ele não empurrava produto. Ah, o meu produto X está vencendo ou não está saindo, deixa eu ir ali ver se aquele cliente quer. Não era bem assim. Ele era muito verdadeiro no que ele acreditava e ele me ensinou muito. Ele realmente deixou um legado assim, de suor e honestidade. E eu tenho que honrar isso. Então, é assim que eu faço com a minha empresa também. Honro todos os meus clientes e cuido e sirvo eles também. Você já se enxergava como empresária naquela época? Não, não me enxergava. Eu acho que é aquele negócio de a gente achar que não pode. A síndrome do impostor, sabe? Aquela coisa de você achar que você nunca pode, que não é para você, que você não deveria. Inclusive, o meu pai, ele sempre quis incutir isso na gente e eu é que achava que eu não era para mim aquilo ali. Mas, na verdade, eu sempre gostei muito de trabalhar e eu aprendi com ele. Ele falava assim que ele não achava nem que domingo era descanso. Todos os dias tinha que trabalhar e eu vi isso muito forte lá em casa. Tanto o meu pai quanto a minha mãe fazia muito isso. Então, foi assim que eu aprendi. E eu gosto disso, eu me sinto assim, quando eu estou parada, parece que tem alguma coisa faltando. Eu preciso estar trabalhando, fazendo algo. Legal. E você quais eram as suas atribuições lá dentro do supermercado? A gente fazia de tudo. A gente atendia o cliente, chegava no cliente, perguntava se estava faltando alguma coisa, corria atrás disso, até fatiar queijo, mussarela, a gente fazia, limpar tomate, o que precisasse. E isso era uma maneira que o meu pai fazia para a gente se ocupar, mas de uma certa forma ele não sabia o quanto ele me ajudou com isso. Porque quando eu fui para o mercado de trabalho, para mim tudo era muito tranquilo. Porque eu já tinha feito o grosso ali, limpar chão, limpar prateleira, repor mercadoria, tudo isso a gente aprendeu com ele. E assim, não era no horário que a gente queria, era no horário que ele colocava. Então, se fosse de domingo a domingo, era. Mas o meu pai também, ele não era aquela pessoa que escravizava a gente. Mas ele fazia a gente entender que trabalhar era muito importante e necessário. Entendi. Pelo que eu estou ouvindo, Deusilene, pelo que eu já vi das suas redes sociais e tudo mais, você tem a venda
na veia. Você gosta de vender, de apresentar produtos e soluções que ajudem as pessoas. Então, de onde saiu a ideia de fazer farmácia? O meu pai. Meu pai queria ter um farmacêutico na família. Ele achava aquela profissão muito bonita e tudo. No primeiro momento, não era o que eu queria. Mas eu ouvia muito o que ele tinha para me falar. E eu falei, não vou desobedecer esse cara, não. Ele tem razão, ele sempre tem razão. E foi aí que eu fui fazer farmácia. E quando eu passei no vestibular, eu já procurei um trabalho na minha área. Então, assim, antes de eu começar a faculdade, eu já estava estagiando numa farmácia de manipulação. E quando eu entrei na farmácia de manipulação, eu entendi que aquilo ali era o meu universo. Era ali que eu queria, eu me encontrei ali. Ali eu entendi o que era, para que era cada produto, cada ativo daquele, e fazer o produto também era muito prazeroso. Então, eu não via dificuldade. Trabalhar com prazer é muito bom, não é? E foi isso, eu achava muito bom aquele universo do laboratório. E me encantou, foi isso. Legal. E assim, você começou a carreira ainda antes da faculdade, isso é bem interessante, Sim. né? Se desenvolveu lá em Goiás e decidiu vir para Manaus para ser funcionária, a farmacêutica responsável por uma empresa que não era sua no início. Da onde veio essa ideia? Olha, a minha proposta foi movida à oportunidade, né? Eu aceitei isso como uma oportunidade. É claro que quando você pega, e na verdade, quando você pega um negócio para gerir que nem é seu, a responsabilidade também é muito grande, acho que é até maior. Você tem um medo de errar gigantesco. Então, assim, eu aceitei a proposta, porque era uma proposta tentadora, e também era um desafio, e eu gosto muito de desafios. Então, eu uni as duas coisas que para mim eram interessantes. Então, toda vez que tem um desafio, eu vou sim enfrentar, eu faço o que tem que ser feito, eu não sou a pessoa mais... deixa eu ver, eu sou uma pessoa empenhada, talvez não muito disciplinada, mas muito empenhada em fazer dar certo quando eu pego um projeto. E é isso. Você já conhecia Manaus? Não, eu conheci quando eu cheguei aqui, eu me encantei, foi maravilhoso. Desde o primeiro momento, parece que não fui eu que escolhi Manaus, foi Manaus que me escolheu. Porque, assim, quando eu pus o pé aqui, aconteceu uma coisa comigo que não costuma acontecer. Eu fiquei muito emocionada, eu lembro que eu chorei. Porque eu achei aqui tudo tão lindo, era um universo tão, assim, gigantesco, que eu nunca imaginei pôr os pés, e que realmente eu me senti acolhida desde o primeiro momento. E foi muito bom isso. É muito parecido com a minha impressão. Quando eu cheguei em Manaus, eu nunca tinha vindo aqui também. Cheguei um domingo à noite para começar a trabalhar segunda. E realmente, né, o Manauara... Eu passei por outras cidades antes de chegar em Manaus. O Manauara tem uma diferença de, no segundo dia que ele conversa contigo, ele está te chamando para casa dele, né? Ele realmente acolhe, né? Você se sente em casa aqui. É muito legal isso. Mas você acha que essa sua decisão de vir para cá, ela foi mais racional ou mais intuitiva? Olha, foi racional, porque assim, largar tudo também que eu tinha lá, porque assim, eu tinha a minha família lá próximo, que para mim naquele momento era muito importante estar perto deles, e para enfrentar tudo aqui, eu tive que realmente colocar na balança, e foi realmente uma escolha certa. É claro que, com isso, essa decisão pesou muita coisa. Depois de 3 meses, eu perdi meu pai. Para mim, isso foi uma catástrofe na minha vida. Mas, mesmo assim, eu ainda assim acho que eu estava acertando. E foi um acerto. Porque hoje eu olho para trás e falo, gente, como que eu vivia em outro lugar? Eu já me sinto muito manauara. E você acha que essa distância da família foi o maior medo, aquele que deu friozinho na barriga na hora de vir? Ou teve algum outro ponto que foi tão relevante? Olha, sim, porque cuidar de uma empresa que já estava aqui, que estava dependendo de mim, ela dar certo ou não, me deu um certo medo. Sem contar que o mercado de Manaus é muito cheio de oportunidades, mas para a farmácia magistral, não. Para a farmácia de manipulação, era desafiador, porque quase ninguém sabia o que era uma farmácia de manipulação. A grande maioria só vinha se fosse por uma indicação de um médico. E isso era um desafio muito grande para a gente. Eu te falo que assim, até queria que você explorasse mais o nome farmácia magistral, que é algo que eu nunca tinha ouvido.
Mas também falar um relato pessoal, né? Eu só entro na farmácia de manipulação hoje ainda se o médico manda fazer uma fórmula. Para o público que é como eu, por que ele deveria entrar na farmácia de manipulação mais vezes, eventualmente até sem a indicação do médico, sem a necessidade de uma fórmula específica? Olha, na farmácia de manipulação, ele vai encontrar tudo que ele precisa, que teria numa drogaria, mas na dosagem voltada para ele, personalizada. Então, assim, já isso eu acho que já é uma vantagem. Ele vai chegar lá, ele pode até querer uma vitamina C, mas uma dosagem que ele vai encontrar toda engessada na drogaria. E na farmácia de manipulação, a gente vai fazer uma dose que se adeque a ele. Sem contar que tem as formas farmacêuticas, que são várias. Por exemplo, ele pode pedir lá uma vitamina C em base efervescente, uma vitamina C em xarope, em suspensão, e na quantidade que ele precisa. Ele não vai comprar aquela quantidade que está lá na prateleira. Ele vai comprar exatamente o que ele precisa para fazer todo o tratamento sem desperdício e sem gastar muito. Então, assim, não é só isso, mas só disso já é um atrativo. Agora, bora lá. Tem muitos suplementos que são específicos para a farmácia de manipulação, que só lá você vai encontrar. E também tem suplementos, né? Suplementos para ganho de massa, suplementos para perda de peso. Então, a pessoa vai encontrar um universo de suplementação que talvez ela não encontraria e com a especificidade que tem na farmácia de manipulação, em forma de pirulito, em forma de goma, em forma de bala de caramelo. Então, a pessoa, eu não gosto dessa fórmula aqui em xarope. A gente talvez consiga colocar numa forma farmacêutica, se a gente analisa a farmacotécnica daquele produto e talvez a gente consiga colocar na forma farmacêutica que mais se adeque ao seu paladar. E isso já é uma grande vantagem. Sem dúvida, porque suplemento, em geral, é uma cápsula muito grande, ou é um sabor desagradável, ou é uma forma de tomar que não é muito boa, né? E na manipulação você consegue também, por exemplo, em vez de você comprar na farmácia um comprimido, vários comprimidos que provavelmente o médico te receita, você vai ter que tomar aquela quantidade de comprimido. Na manipulação você consegue provavelmente você consegue manipular em uma única cápsula toda aquela quantidade dos demais. Então, em vez de você tomar 5 comprimidos, você tomaria só um. Facilita muito mais. Você pode juntar lá os produtos, falando bem grosseiramente, você vai juntar toda aquela receita, às vezes com 5 itens, e colocar numa cápsula só, se o médico permitir. E isso não quer dizer que seja menos eficaz, né? Às vezes mais eficaz, pode ser mais eficaz. Porque vai promover uma melhor adesão ao tratamento. Ele vai lembrar de tomar aquilo ali só uma vez, não vai ser um incômodo ele tomar várias cápsulas de um só produto. E eu acho, assim, só vantagem, sem contar que a manipulação você acha tudo. Eu falo que eu me encontrei porque, assim, eu consigo atender meu cliente com tudo. Ele está lá com um problema, com uma pediculose, um piolho. Ele tem piolho, eu resolvo. Ele quer emagrecer, a gente tem o produto. Ele quer engordar, a gente tem o produto. Ele quer ganhar massa, eu tenho o produto. Então, o meu cliente, ele nunca vai sair de lá com a mão abanando. Ele vai chegar lá com uma necessidade e eu vou conseguir atendê-lo. Isso, para mim, é realmente magistral. Deus, eu acompanho sua história aí por, acho que o quê? Um pouquinho mais de 10 anos, né? Eu acho que é por aí. Eu acho que desde 2014 que a gente tá junto, ou 2015, não sei. Eu me recordo da primeira vez que eu te vi. E assim, você era uma Deusilene ali, e hoje eu vejo uma outra, né? Não a mesma essência, mas com posicionamentos, sonhos diferentes. Vamos colocar lá de 2014, você imaginava construir tudo que você construiu até hoje? Eu sempre me faço essa pergunta. Se eu estivesse olhando para a Deusilene de 10 anos atrás e ela falasse, e eu chegasse nessa Deusilene e falasse, olha, a gente construiu isso tudo, eu tenho certeza que essa Deusilene ia rir, né? E muito. Mas, não, eu não imaginava mesmo, não imaginava, mas eu era muito determinada a fazer isso acontecer, porque aqui dentro tinha um sonho. E, graças a Deus, a gente tem conseguido conquistar isso. Com muito esforço, determinação, olhando, virando as lanternas para o que realmente importa dentro do negócio e fazendo acontecer. É isso. Quando você desembarcou lá no Eduardo Gomes, você imaginava
a proporção que você chegou hoje? Não mesmo, nunca, jamais. Aquela Deusilene que desembarcou lá no Eduardo Gomes era uma Deusilene sonhadora, uma Deusilene que só queria trabalhar. Eu amava trabalhar para os meus ex-patrões. Nosso relacionamento era muito bom, sempre foi e ainda é hoje. Eles são os nossos melhores amigos. Então, assim, eu só queria trabalhar para eles, não tinha nenhum sonho a mais na minha vida. Mas, para mim, aquilo ali já era o suficiente, eu gostava daquilo que eu fazia. Eu sempre fui apaixonada na minha profissão, então eu já me sentia ali daquele jeito, muito satisfeita. Mas é claro que, com o passar do tempo, isso foi aumentando, sonhos foram acontecendo e realmente virou uma chave. Virou uma chave dentro de mim, eu acho. E isso fez toda a diferença para o nosso negócio. Em mim e no meu marido, é claro. Vocês vieram para Manaus com uma oportunidade profissional. Sim. E em qual momento essa oportunidade profissional abarcou também ali, eu vou construir a minha vida aqui nessa cidade? Só quando eu comprei mesmo a farmácia. E eu só comprei a farmácia porque, ela estava à venda. Ela estava à venda porque eu decidi voltar, porque estava muito difícil aqui um período, né? E aí os donos me fizeram uma proposta irrecusável e naquele momento eu quis sonhar mais alto. Eu achei que era possível. Mas até então, meu sonho estava bom e garantido daquele jeito. Era isso. E o que fez você olhar para o mercado amazonense e enxergar as possibilidades de crescimento do segmento aqui? É um mercado de grandes oportunidades, ainda falta muita coisa. Quando eu cheguei aqui, né, faltava muita coisa. Hoje, realmente, é um mercado que tem expandido. As pessoas, elas não saem daqui para comprar em outro lugar, elas também valorizam isso aqui. Uhum. E é um lugar de realmente muita oportunidade por causa disso, já por causa disso. Sem contar que o empresário aqui, ele pode ter os seus desafios, mas ele também tem outras facilidades que o Amazonas ajuda muito, né, com benefícios fiscais e tudo mais. E isso vem também para melhorar cada vez mais a vida do empresário. Então, isso ajuda também, contribui para tomar essa decisão. Eu gosto sempre de tentar entender os sentimentos e a tomada de decisão dos empresários de sucesso que a gente traz aqui, Deusilene. Você chegou, começou a trabalhar na Artesã, surgiu a oportunidade de comprar. Naquele momento, foi mais coragem ou foi mais segurança? Você estava se sentindo segura de ser a proprietária? Ou você falou, não, eu posso assumir que eu vou fazer esse negócio dar certo? Foi mais na coragem? Foi coragem e um sonho, né? A coragem de fazer dar certo e o sonho que era realizar o que hoje eu me sinto muito bem realizada, que é ajudar, contribuir para a saúde e bem-estar da vida de outras pessoas. Isso não tem preço. Eu falo que hoje eu estou no melhor dos mundos, porque eu consigo me comunicar com essas pessoas numa proporção maior através do digital. Ao mesmo tempo, eu tenho um bom relacionamento com os meus fornecedores e, ao mesmo tempo, eu gosto do que eu faço. Então, assim, não existe coisa melhor. Você trabalhar com o que você gosta, ajudando pessoas e ainda tendo um bom relacionamento de duas vias, tanto com o fornecedor quanto com o seu cliente e até mesmo com os nossos funcionários, que, graças a Deus, a gente consegue empregar um grande número de pessoas. A gente já está com mais de 100 funcionários. Então, realmente... foi coragem mesmo, porque o empresário ele tem que ter coragem. É um desafio, sim, mas é um desafio gostoso. É uma responsabilidade grande, né? Então tem que ser muito corajoso para assumir. É uma responsabilidade um tanto quanto... Porque você tem responsabilidade até mesmo pelas pessoas que você emprega. As famílias todas, né? Que Exatamente. Muitas vezes colocam a comida na mesa por conta da Artesã hoje, né? Isso, com certeza. E o que você enxergou na Artesã lá atrás que falou, não... Ou vou reformular a pergunta. Onde você enxergou que a Artesã podia chegar se você assumisse ela? Olha, na verdade, eu não enxergava. Eu só queria, só sonhava, queria. E depois que eu assumi, realmente eu falei, agora tem que dar certo.
Porque agora é eu e o meu marido. Eu não tinha mais o apoio lá dos donos, porque eu me sentia muito apoiada por eles. Então, a responsabilidade pesou um pouco mais e tinha que fazer a coisa dar certo. Então, não foi assim, nossa, eu tive aquele insight que agora... Não, agora eu sou obrigada a fazer o negócio dar certo, mesmo porque eu dependo disso aqui muito. Não que eu não fazia dar certo lá atrás, mas eu era ancorada nos donos. Eu tinha eles lá tomando as decisões, e quando você se vê só, e você, assim, só você e o seu marido, que nunca tiveram um negócio, tendo que tomar certas decisões, aí o trem tinha que fluir, né? As coisas tinham que acontecer. E foi assim, meio com a cara e com a coragem, mas também com muitas estratégias. A gente teve... Uma das estratégias, por exemplo, foi procurar uma agência porque eu tinha certeza de que se posicionar no mercado, posicionar nas redes, ia alavancar mais meu negócio. E foi isso mesmo que aconteceu. Até no início lá, quando só era a agência cuidando, já dava resultado. E aí, depois que eu fui para as redes sociais, isso melhorou muito. Dobrou nosso faturamento. Então, foi isso. Foi tudo uma questão de coragem e estratégia. Você atribui a sua presença nas redes a confiança que você passa, a capacidade técnica, ou a artesã passou a ter um rosto, não, agora eu sei quem é a dona, eu confio mais na marca? No primeiro momento, a minha primeira intenção, somente essa, era de me comunicar com as pessoas e fazer elas entenderem para que servia a manipulação. Era real, era genuíno, era só isso que eu precisava. Eu queria fazer isso. E a Emily me acompanhou nessa trajetória, ela sabia que eu queria o tempo todo falar do laboratório, como é que era feita essa fórmula, que a gente podia fazer aquela fórmula com qualidade e tudo mais, que as pessoas podiam confiar. Mas depois, é claro que quando você vem com essa verdade, as pessoas acreditam no que você está falando. E o seu CPF passa a ser importante para aquelas pessoas, porque elas veem uma verdade em alguém ali, numa cara. E era eu que estava ali falando, dando a minha cara a tapa, falando do nosso produto. Então, eu não podia errar, né? E em nenhum momento também eu queria isso. Então, eu queria transparecer o que realmente era, com verdades. E eu vejo que as pessoas, a gente conquistou muitas pessoas por causa disso. Porque, assim, todas as vezes que eu preciso ser honesta, falar, eu vou lá e falo mesmo, e rasgo o verbo. E todo mundo sabe como é que é, desse jeito. Essa Deusilene, por trás dos bastidores, que tinha medo, que só queria ficar lá nos bastidores, quando ela se posicionou, as pessoas conheceram quem eu era realmente, porque eu sempre falava da maneira que eu era lá atrás também, nos bastidores. Então, foi isso. Bacana. E hoje a gente vê, depois de 20 anos, a gente vê uma marca consolidada, né? Hoje a Artesã já tem 6 unidades em Manaus. 5. 5, verdade. 5 unidades em Manaus. Um pouco mais de 100 colaboradores, né, na família. De todo esse período, qual foi o mais desafiador para vocês? Olha, eu falo que os desafios, eles vêm muito também com ensinamento, com oportunidades, e a pandemia foi desafiadora, né? A pandemia, ela me mostrou, assim, que eu estava no caminho certo também. Por quê? Porque muitas empresas, durante a pandemia, perderam a conexão com os clientes. Porque não conseguia se comunicar, falar, e nós já tínhamos as nossas redes sociais. Isso ajudou muito, né, a gente se comunicar, mas foi um período desafiador, porque você não conseguia estar muito perto das pessoas, e farmácia é calor, farmácia é você estar ali perto, conversando, cara a cara, né, as pessoas entendendo, e aí a gente foi para outro patamar, que foi estar mais nas redes sociais, e ampliamos também isso, né? A gente ampliou nossa voz nesse momento, e ao mesmo tempo a gente entendeu também que a farmácia podia estar online, e as pessoas aprenderam, se educaram no online. Então foi desafiador, mas também foi um momento de oportunidade. Mas eu acredito que foi o momento mais desafiador nosso. E houve um momento ali que você entendeu que a manipulação, ela não precisa ser só prescrição médica,
né? Você entendeu que a manipulação, ela também está nos cuidados. Tem os hidratantes, tem os cremes, que servem para diversas necessidades. Até mesmo para hidratar a pele, como para poder um clareamento, algo do tipo. A parte estética. Hoje a artesã, ela tem protetor solar, tem primer, né? Qual foi o momento ali de toda a sua jornada que você falou, não, é o dermocosmético que vai ser um dos carros-chefes da artesã? Olha, na verdade, eu sempre achei que o dermocosmético ia ser mesmo porque é uma das partes que eu mais sou apaixonada dentro do laboratório ali, é ficar ali fazendo creme, desenvolvendo produtos. Eu queria era que as pessoas soubessem disso. E aí foi muito bom usar as redes sociais para isso, né? Porque aí as pessoas entenderam que a gente tinha lá o nosso sérum de GHKCU, né? O Snake, que por muito tempo foi aquele produto que todo mundo queria. O veneno de cobra. O veneno de cobra, que até no vídeo do Siqueira viralizou. Foi. E foi isso. Então, assim, eu queria era que as pessoas soubessem que tinha produto ali de qualidade, que nós também investimos em embalagem e que muitas vezes tem muito mais porcentagem, muito mais ativo naquele produto do que um produto que você vai comprar lá só a casca do produto, que é uma embalagem bonita, um bom cheiro, mas que não tem a quantidade de ativo que tem num produto manipulado. É isso. E dentro desse período, qual foi a maior renúncia que você e o Elivelton já chegaram a fazer? Os momentos em família, para mim, é a maior renúncia, sempre. Porque seja qual for o momento, seja qual for o tempo, é sempre uma renúncia muito grande quando a gente não pode estar com a nossa filha, sabe? Aquele momento de, muitas vezes, ainda é renúncia, o Elivelton ainda está mais, porque nós dois tivemos que parar e falar assim, não, um dos dois tem que estar mais presente aqui. E ele leva ela muito para treinar, para fazer as coisas. Os treinos dela de hipismo são muito importantes. Eu quase nunca estou. Então, para mim, essa é a maior renúncia de todas. Não estar com a minha filha o tempo todo. É difícil. Acredito que a maior renúncia para quem hoje empreende é mãe, né? Tem filhos, esse é a maior... Você conseguir suprir, mas não dá para equilibrar. A gente sempre vai precisar fazer escolhas e negociações, né? Uhum. E dos primeiros anos de vocês aqui, após assumir a gestão da artesã, tem alguma curiosidade, assim, tipo, que as pessoas não imaginam que aconteceu? Olha, eu acho que as pessoas não imaginam que eu sou tímida. Que, aliás, eu acho que eu tô até perdendo essa timidez, né? Eu acho que você já perdeu faz tempo. Mas, assim, no início, era muita timidez ali envolvida, né? Era aquele medo do julgamento, era as crenças limitantes, era a vergonha do meu sotaque. Ela tinha vergonha do sotaque dela. Muita vergonha. E aí, quando eu falo, eu fico tentando disfarçar, mas não consigo. Mas, então, era isso. Uma coisa, curiosidade. As pessoas nem imaginam o quanto, para mim, foi desafiador estar nas redes sociais. Mas não foi, assim, aquela coisinha, não. Foi uma coisa, assim, gigante que eu tive que ultrapassar, transpor mesmo, porque eu vi que era preciso, que o meu negócio estava pedindo eu mais aparecendo, e eu não sabia como aparecer mais, né, nas minhas lojas, como eu poderia estar em todas. Então, foi isso. A vergonha, a curiosidade muita vergonha, muita. Então, para você que tem vergonha de se posicionar pelo seu negócio, faça, porque vale a pena. Só digo isso. Você diria que essa foi uma das principais decisões que fizeram a artesã crescer tanto nos últimos anos? Sim, com certeza. A artesã, ela aumentou 60% do faturamento depois que eu passei a estar nas redes sociais. Então, foi a principal decisão, a que fez, assim, alavancar o nosso negócio mais ainda. Já era um negócio que estava indo bem, mas foi uma coisa que eu tive essa visão de que seria realmente... alguém me falou, talvez até a Emily, alguém me falou que eu precisava estar mais nas redes sociais. Eu lembro que a gente conversava muito disso, né, Emily?
E eu morria de vergonha, mas quando eu sou aquela pessoa que faz o que tem que ser feito. E eu fiz. Eu fiz com vergonha, no primeiro momento foi virando só mexendo com o olho, depois falando algumas palavras, depois tentando alguns vídeos mais desafiadores. E aí, quando a gente viu, as redes sociais estavam aceitando muito bem, me aceitando muito bem, os vídeos, alguns viralizavam. E foi indo, a gente conquistou o mercado magistral através da minha cara. Acho isso fantástico. E o que você sentiu durante o crescimento da Artesã, que era o momento de expandir, abrir novas lojas? Como é que foi esse processo? Desculpa, qual é a pergunta? Durante o crescimento da Artesã, o que foi o start para você de, a gente tem que aumentar o número de lojas, a gente tem que expandir? O que criou esse bichinho do vamos crescer na sua cabeça? Com certeza estar em mais lugares, atender mais pessoas, as pessoas sentiam necessidade, os clientes chegavam e falavam, por que vocês não têm uma farmácia em tal bairro? E aí a gente fez isso atendendo a pedido dos clientes. Hoje a gente consegue transpor essas barreiras através da internet, mas mesmo assim é uma facilidade para o nosso cliente. Às vezes ele quer ir na loja, ele quer pegar aquele produto, ele quer olhar realmente, e a gente faz isso para atender o pedido dos clientes e ao mesmo tempo estar em vários lugares na região, que é muito importante também. E nesse processo você teve algum percalço? Não. Teve, tipo, alguma loja, uma das nossas lojas, ela não foi bem porque a gente não escolheu lugar estratégico, não tinha estacionamento, mas a gente só migrou a loja para outro lugar e foi excelente, tranquilo, do mesmo jeito. Foi muito bom. E assim, pelo que a gente vê da sua história, vocês conseguiram crescer sem perder a identidade e principalmente sem perder e talvez aumentando a conexão com o cliente, né? Isso foi planejado? Isso foi muito do espírito goiano, que é parecido com o mineiro de estar perto dos outros? Como é que foi? Eu acho que foi um pouco de cada coisa. A gente planejou, sim. Eu queria estar me conectando mais com os nossos clientes. Eu não conseguia através de só estar ali numa loja física. E, ao mesmo tempo, aquela coisinha, aquele sentimento de que vai dar certo, vai ser isso mesmo e que vai... É o que está faltando, aquela pitadinha, foi isso. Aquele tempero mesmo. E foi muito assertivo, né? Porque essa conexão... E eu não só me conecto com o cliente só num vídeo. Eu faço live sempre. Então, eu faço questão de estar fazendo a live, porque ali a gente conversa, bate um papo mesmo, sabe? Sem protocolo, sem script, sem roteiro. É o que o cliente quer que eu fale, é o que eu vou falar. E isso conecta muito, as pessoas acabam assim, se sentindo em casa durante as lives, e não tem preço isso. E também nos stores. Eu faço alguns stores, cada dia eu tenho ficado mais à vontade para fazer, e isso faz com que eu saiba o que o cliente quer. Essa é a minha conexão com os meus clientes, sabe? Através disso é que eu sei que o cliente quer tal produto, que eu busque tal produto. E eu só vou fazer o que o meu cliente quer, desde que faça sentido, é isso que eu quero. Atender a demanda do meu cliente. Então, eu preciso estar sabendo o que ele quer. E é o melhor canal que eu vejo é falando com eles através das redes sociais. Sabe que é uma coisa que eu já ouvi de outros empresários, tanto durante a vida quanto aqui no podcast também, que quando você sai, e isso é óbvio na nossa parte financeira aqui, mas teoricamente, né, você vende produtos, né? Só que a gente enxerga que os profissionais, os empresários bem-sucedidos, em geral, esquecem não, mas não colocam o produto como a coisa mais importante, colocam o relacionamento com o cliente, a prestação de serviço. Então, no final das contas, se você está pagando o ISS, que é o imposto de serviço, você está pagando o ICMS, que é o de mercadoria, não importa. Importa a prestação de serviço que você faz para o cliente, esse que fideliza, né? A sua visão é parecida com isso? Com certeza. Para mim não interessa se eu gostei daquele produto X. Interessa o que o meu cliente está buscando. Uhum. E aí eu vou avaliar se o que ele está buscando faz sentido também. Porque às vezes ele quer um produto que não tem estudos que comprovam, que não tem o que mais. Não teve nada dentro da minha avaliação técnica que passou. Aí eu não vou adquirir. Mas se for um produto que traz
traz tudo que o meu cliente precisa. E é por isso que eu conquisto os meus clientes. Porque até nisso eu sou muito verdadeira. Quando eu vou escolher uma creatina, eu quero a melhor, com o maior teor possível para atender aquele cliente. Então, assim, eu faço questão de escolher a dedo e eu mesma procurar ver se aquela matéria-prima faz sentido para o meu cliente. Então, assim, é claro que eu quero atender meu cliente, mas eu preciso ver se aquele ativo lá, que ele tanto sonha, vai fazer um sentido ou se ele é só um placebo e é uma enganação que muitos aí na internet estão falando e eu não vou fazer isso com o meu cliente. Eu não quero ele só hoje, eu quero ele hoje, amanhã e sempre. Então, eu quero trazer a verdade com ele também. E se eu achar, olha, esse produto aqui não faz sentido, eu vou lá e falo, gente, olha, me desculpem, mas esse produto aqui eu não vou adquirir porque isso, isso e isso. Já aconteceu. De eu ter que fazer assim. É isso. Deus, uma das coisas que eu mais admiro em você, além da sua determinação, é a sua intensidade. Se você acredita em algo, você vai até o fim. Eu tenho certeza que a artesã hoje, ela tem todo esse histórico, né? Todo esse crescimento se dá pela sua determinação, pela sua intensidade. Mas, em algum ponto, você já precisou se colocar limite ou colocar limite em algo para não prejudicar algum outro projeto, em alguma outra área da sua vida? Com certeza. Várias vezes eu tive que dar uma parada, respirar fundo e falar, não, peraí, calma, que desse jeito você não vai conseguir. Né? É uma coisa que realmente eu sou intensa em tudo que eu vou fazer, eu me dedico muito, mas tem horas que eu vou atropelando as coisas demais e acabo deixando outras coisas que são muito mais importantes de lado, e é nesse momento que eu dou uma pausa, freio e respiro fundo e retomo. Mas o meu medo também fica sempre aquela coisa, né? O medo de, eu comecei um projeto e uma vez eu ouvi do meu pai, eu conversando assim, tendo uma conversa com ele, e a gente falando de uma pessoa que não deu continuidade no negócio. Aí meu pai virou e falou assim, nossa, muito triste isso, né? Eu não sei se porque eu nunca fiz uma coisa que eu não fosse até o final. Então, antes de começar qualquer projeto, eu penso bem. Porque eu não teria coragem de começar o projeto e ele não acontecer, sabe? Aí depois que eu começo, ele vai até o fim. Mas é óbvio que muitas vezes eu tenho que dar umas pausinhas e respirar fundo e dar continuidade. É isso. Hoje, não só hoje, você tem muitas responsabilidades. Casa, trabalho, empresa, pessoas que dependem da sua empresa. Como que você organiza essas responsabilidades? Como é que você faz uma balança ali para poder ir dando conta de tudo? Olha, eu te confesso que eu já fui mais bagunçada. Hoje eu tenho uma agenda e eu tento cumprir essa agenda. E eu não deixo ninguém atropelar a minha agenda. Para eu conseguir... Hoje mesmo eu estava falando sobre isso. Se uma unha não der certo para eu fazer, ok, então não vou fazer, mas eu não vou passar por cima do meu outro compromisso, porque talvez aquela pessoa atrasou ou não deu certo. Então, eu tento cumprir com a minha agenda. Ter uma agenda e fazer esse compromisso com a sua agenda. Se você não manda na sua agenda, a sua agenda todo mundo manda, né? Então, você tem que cuidar, sim, da sua agenda e ser muito criteriosa. E realmente escolher, porque naquela escolha ali que você faz numa agenda, de um compromisso, às vezes, que você aceita, por exemplo, eu vou estar deixando de estar com a minha filha, ou fazendo algo com o meu marido, e também eu não posso fazer isso. Então, eu tento ser rigorosa hoje com a minha agenda. E para quem está nos assistindo, que pode ainda não ter uma organização de agenda. Eu, por exemplo, eu uso o Google Agenda. É o que eu uso. Tudo para mim tá lá dentro. O meu treino na madrugada, o café com a família. Então, assim, e eu recebo os alertas da agenda, né, de que eu tenho que fazer no dia a dia. É assim que eu me organizo para ir conseguindo administrar tudo. Você é semelhante? Sim, é o Google Agenda que me resolve ainda. E um monte de despertador, né? Porque ainda a gente, assim, esquece de olhar a agenda.
Eu, por exemplo, se brincar agora em um despertador toca ali, porque eu tenho que tomar um medicamento. Mas, até tomar água, às vezes, a gente tem que colocar, né? Senão você vai esquecendo de bater sua meta de água, de bater sua meta de proteína. Mas é isso, é tudo no Google Agenda. Foi a única agenda que até hoje me adiantou. Porque negócio de caderninho, você leva, aí aquele lá já era, sumiu ali, aí outra hora. Então, para mim, não funciona caderno. Eu tinha umas 5 agendas e não conseguia colocar minhas coisas em dia. E no celular a gente tá com ele o tempo todo, né? O tempo, ele você não perde. Então, é o Google Agenda, é isso aí. E aí, agora eu quero te fazer uma pergunta, voltar um pouquinho no tempo. A Deusilene, de 10 anos atrás, como você até mesmo pontuou um pouco antes, ela tinha muitas crenças, desde a época lá de Goiânia. Você tinha receio com o seu sotaque, em conversar, mas eu sempre admirei a forma que você explica. Não só eu, muitas pessoas que conhecem a Deusilene, tudo que você fala, você vai me vender essa xícara, você vende essa xícara muito bem, que fica aquela sensação de que, tipo, eu preciso comprar essa xícara, mesmo que eu não esteja precisando. Você sempre se comunicou muito bem. Então, o seu medo antes de se expor nas redes sociais para o seu trabalho, era medo de quê? Era medo, era julgamento? O que passava na sua cabeça? Medo de julgamento. Era o meu maior medo, e eu acho que esse é o medo de muita gente. Sim. Mas o que eu tenho para falar para essas pessoas é: percam esse medo, porque assim, esse medo não vai levar a gente a lugar nenhum e vai deixar de você pegar algumas oportunidades que a vida te entrega. O medo do julgamento, ele te segura numa zona de conforto, porém te impede de crescer. Né? Esse medo de julgamento é o lugar mais confortável que a gente quer estar sempre. Aquele negócio, não vou não, porque aquela pessoa vai achar isso, não vou fazer isso não, porque eu não quero fazer e pronto, e acabou. Mas ele faz com que você perca oportunidades. Se eu não tivesse enfrentado esse medo de ser julgada, eu teria perdido tantos momentos, tantas oportunidades que hoje a vida me coloca. Hoje eu consegui palestrar no maior congresso de farmácia de manipulação do Brasil e talvez do mundo. Eu fui convidada para escrever um livro como coautora. Eu palestrei em outros lugares também. Vou palestrar semana que vem. Vou abrir minha comunidade. E isso é maravilhoso. Eu vou abrir minha comunidade agora. Aliás, ela já está aberta e nós vamos fazer um evento dia 22 de agosto. E tudo isso foi porque realmente... E eu ainda continuo tendo medo de julgamentos. Todo mundo tem. Vem aquele medinho. O que você precisa entender é que você tem que transpor isso. Sair daquela zona de conforto, ir para o palco. E quem estiver na plateia para te ver, você nem olha. Né? É só isso. Depois você colhe os resultados e você tem 50%, né, de chance de dar certo ou de dar errado. O que você tem a perder? A não ser a vergonha. Então é isso. E ainda existe aquela máxima, né? Eu vou colocar meu rosto porque o tempo que eu vou gastar gravando alguns vídeos, posso fazer alguma outra coisa muito mais produtiva. Só que existe você ser visto. Principalmente hoje, quando você é dono de uma empresa, você estar à frente como um rosto, né? A gente vê hoje tantas empresas que têm os próprios donos como garoto propaganda, e isso aumentou muito. Acho que não faz muito tempo que muitos empresários começaram a colocar os seus próprios rostos nas suas empresas. E as vendas aumentaram muito. Sim. É nítido, né? A gente tem vários cases disso. Então, assim... Para você começar a gravar os vídeos, você teve algum incentivo, alguma ajuda? Era você mesmo gravando, era você mesmo editando? Como que era? Eu tive o incentivo do meu marido, eu tive o seu incentivo, eu tive incentivo de várias pessoas. E eu precisei de uma pessoa, que era a pessoa que ia me filmar, eu precisava estar à vontade com essa pessoa. E a Natália, que eu sempre falo da Natália, e vou falar novamente, porque eu sempre quero honrar a vida dela, ela me ajudou muito. Ela era uma pessoa que está comigo até hoje, era uma pessoa que só queria trabalhar e tinha muito boa vontade, disponível, e nós duas aprendemos muito juntas. Então, assim, eu precisei ter essa pessoa. Aconselho quem está começando, ter uma pessoa assim, que seja uma pessoa que vai fazer seus vídeos, mas que também vai falar a verdade, mas que também vai te deixar à vontade. E eu acredito e sempre acreditei assim, que as pessoas não compram de um CNPJ, eles compram de um CPF. Então, eles precisam te ver.
E isso não é uma coisa que chega a ser assim. A pessoa é egoísta se ela pensa, não, eu não vou porque eu não posso, eu não tenho vergonha de aparecer. Mas não é por você, é pelo seu negócio. Eu sou blogueira do meu negócio. É o meu negócio que me sustenta, que me traz até aqui. Então, eu preciso valorizar isso também. E se for para aparecer pelo meu negócio, que é uma coisa que era um sonho e que eu sempre acreditei, vale a pena. É sobre isso. E pegando esse gancho, eu tenho uma resistência enorme em rede social, por exemplo. Eu não gosto muito de aparecer e tal. Mas em que momento, e acho que parecida com a sua no início, a minha resistência, né? Em que momento você começou a perceber que na rede social, mais do que tá ganhando seguidor, você estava aumentando o alcance e o faturamento da sua empresa, assim? Foi no começo, demorou um tempo? Olha, desde o início, como eu falei, até quando nem eu aparecia, eu já sabia que a gente precisava das redes sociais para estar se comunicando com os nossos clientes. Desde o início eu vi que quando a gente contratou a agência, a gente tinha uma vendedora no call center e de repente com 2, 3 meses a gente já tinha mais 3, ou seja, 4 vendedoras no call center. Lembro de chegar para Márcia e falar isso, falar, olha, eu já estou com 4 vendedoras no meu call center e a gente comemorou muito. Então, assim, desde o início eu achei, mas é claro que depois que eu coloquei a cara no negócio, eu apareci mais, isso aí tomou uma dimensão que eu confesso que nem eu esperava, mas que eu sabia que era importante, mas eu não esperava daquele jeito. E isso, assim, foi muito importante. Então, naquele momento, eu tive a certeza, eu tive a constatação que a gente estava fazendo a coisa certa mesmo. E teve desde que você começou a aparecer mais, teve algum conteúdo que você sente que deu uma mexida maior, que aumentou o fluxo, ou é a constância que tem dado esse resultado? Olha, foram vários os conteúdos. É claro que a constância conta muito. E desde quando eu decidi colocar a cara no digital, desde o primeiro momento a gente teve constância. A gente sempre, todos os dias tem vídeo novo. As pessoas querem ver novos vídeos. Mas teve vários vídeos que viralizaram. Então, tem vídeos de 7 milhões de visualizações. E aí, com isso, ganhamos muitos seguidores, mas o que mais chama a atenção hoje do público é produto para cabelo, para pele e para idoso. Os idosos, eu descobri um nicho que estava sendo esquecido. Os idosos sentem muita falta de produtos para eles. E a gente, como manipulação, a gente pode fazer tantos produtos para eles. E isso me despertou, foi minha sogra que me inspirou, porque ela ficou em casa uns tempos, uns 6 meses, morando lá em casa. E eu via que ela tinha muitas necessidades. Então, os vídeos mais virais são dos idosos. Mas tem também cabelo e pele. E isso, assim, foi muito bom descobrir esse público, porque é uma maneira de ajudar, eles gostam e a gente faz muito produto para eles. O Mão de Idosa é o que mais viralizou, que é um creme que eu olhei para minha mão, e aí foi no caso minha mão, olhei para minha mão e falei, nossa, minha mão tá tão enrugada, tá uma mão de velha. Eu falei, vou fazer um vídeo com um produto que tem na farmácia, que é um produtinho simples, uma fórmula que já é de muito antiga, mas que muito, muito boa. E aí eu falei, mas eu vou falar mão de idosa, porque mão de velha vai ficar estranho. E aí eu fiz o vídeo, gente, tantas pessoas já copiaram esse vídeo meu. Clínicas famosas já copiaram. O vídeo, a gente conseguiu acabar com o estoque de um ativo na indústria. Não tem. O que tem é o que está ainda na farmácia. Não está tendo produto para comprar. De tanto que vendeu. Interessante isso. Impactou o mercado. E você acha que os clientes passaram a se relacionar com a artesã de outra forma? Depois que você passou a estar na rede? Com certeza. Eles, primeira coisa, eles se sentem mais à vontade, né? E é isso que a gente quer.
A gente quer que o cliente se sinta em casa e fale o que ele quer. E foi isso que aconteceu. O comportamento dos nossos clientes mudou, porque eles sabem que se eles forem lá na rede social e falar qualquer coisa, eu vou estar lá ouvindo, eu vou estar lá vendo. Então, eles se conectaram mais com a gente, acreditaram mais nos nossos produtos. Na farmácia, porque a gente mostra muito os bastidores, a gente mostra como é que é um laboratório, como que é feito um controle de qualidade, o teor daquela matéria-prima que tem um grau de pureza elevado. E isso traz a credibilidade que o cliente precisa, sem precisar de aprovação de outras pessoas, porque é a gente que conhece esse universo. Então, eu, como farmacêutica, mais do que qualquer um, tenho a autoridade para falar daquilo ali. E aí eles entenderam isso. E hoje o comportamento deles é, se ela está falando, eu acredito, porque ela mostra aqui, ó, a verdade. E é isso, é o que a gente queria. É interessante, né? Eu estava pensando aqui enquanto você falava, a rede social está levando a gente a conseguir ter o alcance que antigamente era limitado ao seu bairro, no seguinte sentido. Eu lembro quando eu era menino, minha mãe confiava em determinado feirante que ele falava a verdade para ela, se a fruta estava realmente boa, se não estava. Então ela ia até a banca daquele sujeito e perguntava, cara, essa laranja está boa? Se tivesse, ela comprava várias dúzias. Os sujeitos do açougue, do bairro também, que sabia que ele não ia te vender algo que não estava realmente excelente, porque você é vizinho do cara, conhece ele, é amigo. E a rede social consegue que a gente confie em ti, né, sem nunca ter te visto pessoalmente, eventualmente, a maioria dos seus clientes, mas gere, né, essa relação que a gente tinha antigamente com, sei lá, meia dúzia de fornecedores. Agora a gente consegue ter, talvez, alguém de outro estado comprando contigo e consegue ter essa confiança, né, de ver o olho do dono ali e do quanto é importante para ele atender bem o cliente. Né? Exatamente, a gente consegue transpor essa barreira, né, entre o cliente e, às vezes, até geograficamente falando, entre o cliente e um estado, entre o cliente e um balcão, entre o cliente e outro profissional, né? Que às vezes, com má intenção, pode falar mal do seu negócio, mas você está ali mostrando que não é bem assim, não. E isso é muito importante. A pessoa vê, as pessoas podem até querer falar mal, porque vai ter hater, vai ter aquelas pessoas mal intencionadas, vai ter pessoas invejosas, mas quando você está ali falando a verdade, nada derruba aquilo. A verdade é o que impera. E é sobre isso. E a Emily sabe disso. O quanto eu queria, o meu desejo era enorme de falar mais para as pessoas como é que era que funcionava o nosso laboratório, que tinha controle de qualidade, que tinha pesagem monitorada, que a pessoa podia confiar, que tinha o peso médio das cápsulas e que isso é para outro momento, mas que era muito importante eu estar falando da matéria-prima. A escolha do ativo, por que eu escolhia, o grau de pureza, o teor, né? Se era um extrato seco padronizado. Isso é uma fala muito técnica, mas é uma fala que, se eu for lá nas redes sociais e explicar para o meu cliente como é que funciona isso aí com a minha linguagem popular, porque eu não gosto de levar termos técnicos, as pessoas vão entender. Eu vou falar de uma maneira que elas vão entender que aquilo ali realmente por que eu não vou comprar se ela fala que isso é isso e pronto. E é isso, mostrar, ser transparente é sempre o melhor negócio. Você acha que se deve a isso o diferencial? Porque eu vejo muitos profissionais que estão nas redes, às vezes tem até muitos seguidores, mas não gera essa autoridade, essa confiança deles. Então, assim, eventualmente você segue para ver a vida daquela pessoa, porque você acha ela bonita, interessante, tudo. Só que você não necessariamente confia nos produtos que ela te apresenta. Você acha que explicar de forma acessível para o público em geral, que não é técnico, não é farmacêutico, o seu mundo, e mostrar, né, que, olha, você pode confiar em mim não porque eu estou falando, mas olha, eu tenho aqui um controle de qualidade, eu tenho a pesagem, eu tenho a escolha de matéria-prima, etc. Você acha que vem disso ou tem algum outro componente que fez você gerar essa autoridade, essa confiança no cliente, que muitos outros profissionais eu vejo que não conseguem? Eu acho que é muita coisa envolvida. Primeiro, como eu trabalho no mercado magistral há mais de 20 anos, isso já é uma autoridade.
Então, é muito mais fácil as pessoas entenderem que o que eu estou falando tem aí a sua verdade do que uma pessoa aí técnica só, ou até mesmo, a gente deixa as pessoas, um blogueirinho qualquer falar de um produto e indicar o produto, sendo que nós temos muito mais autoridade para falar daquele produto. Então, assim, eu não via sentido naquilo. Um blogueiro chegar e falar, é porque compra esse creme, que esse creme é bom, sem ele saber como é que funcionava a farmacotécnica daquele produto, como que ele fazia para entrar na pele, como que era a penetração, se a pessoa realmente precisava daquele produto, porque às vezes ela tinha a pele oleosa e estava lá usando um creme ao invés de um gel, e a gente explica por que uma pele oleosa deveria usar esse tipo de creme, esse tipo de gel. E aí vem essa parte aí, né, que é muito importante, predominante para a pessoa entender, mais a linguagem mais popular. Eu não uso nenhuma linguagem técnica quando eu vou falar dos produtos. Eu falo, se você está com a pele derretendo, cabelo esburacado, deixa eu ver, barriga de baiacu, a gente usa esses termos justamente para as pessoas se identificarem melhor com aquilo ali. Porque se eu vou falar que a pessoa está com circunferência abdominal aumentada, a pessoa não vai entender. Ela não vai entender, às vezes, da pele, da flacidez da pele por falta de um tipo específico de colágeno. Ela só sabe que está precisando e o meu papel é orientar ela em que tipo de colágeno, qual é o tipo de creme. E é isso que a gente faz, de uma maneira popular para as pessoas entenderem, sem firula, sem querer aparecer com os meus termos técnicos, porque não é isso que elas querem. Elas querem você realmente do jeito que você é, falando da sua linguagem, e eu falo como eu falo no balcão. E a principal é você nunca querer vender. Você querer falar do seu produto para ajudar outras pessoas, e aí a pessoa vai querer comprar porque ela confia no que você está falando. Você não teve intenção de vender. Um dia eu fui chamada numa das minhas farmácias e a farmacêutica falou assim, olha, Deusilene, estou preocupada porque o meu perfil não é vender, eu não sou vendedora, então a farmácia acaba que não bate as metas. Eu falei, a primeira coisa que você precisa entender é que você não tem que vender mesmo. Não, você não está aqui, não é para vender. Isso é aqui para orientar o nosso cliente. Aí, assim que a gente estava conversando, chegou um cliente querendo um produto para cabelo, só que ela já chegou direcionada, já ia comprar um produto que não era o ideal. E o produto que ela ia comprar era até mais caro. Eu peguei o mais barato e mostrei para ela. Falei, leva esse, porque é esse aqui que vai funcionar no seu cabelo. Nem sempre é o mais caro, nem sempre é o que o cliente quer. Mas se você trabalhar com verdade, ela volta lá e ela vai comprar outros produtos, porque ela está acreditando que você falou daquele produto para ajudar ela. E a nossa intenção, a gente está aqui para isso. Como farmacêutico, o nosso papel é ajudar a pessoa com a necessidade que ela precisa. Então, é isso que eu ensino para as minhas vendedoras e para as minhas farmacêuticas, e é assim que eu trabalho. Quanto mais eu ouço empresários, mais eu vejo que não que exista uma fórmula pronta, mas que o caminho é muito parecido. Eu já ouvi de algumas pessoas, inclusive da Emily, quando eu estava criticando alguns blogueiros de finanças. Por que tu não vai lá e fala, então? É verdade. Eu deveria estar falando, né? O outro ponto é esse, né? De você orientar o cliente e ganhar dinheiro no longo prazo com ele, né? Você criar uma relação em que os dois vão ser felizes ao longo do tempo, né? Ele tendo excelentes produtos, tendo resultados, e o comércio vendendo o que tem que fornecer, né? Adequadamente àquele cliente. Acaba que realmente eu volto para os mesmos pontos, assim, nas conversas, porque é muito similar mesmo e acaba meio que sendo uma fórmula, né? Ser verdadeiro, pensar no relacionamento de longo prazo, honesto, fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito, né? E eu faria só um adendo no que a Deusilene falou, porque você usa muitas figuras de linguagem exatamente para poder gerar aquela conexão com o público, mas você atinge principalmente a dor. Quem tem uma barriga de baiacu, qual é a dor dele? É o sobrepeso. Então, você trabalha a dor em cima de uma figura de linguagem. Eu acho que esse é um dos pontos chaves assim, dos seus vídeos, que você prende a atenção da audiência. Estou preocupado aqui. Com a minha barriga de baiacu, depois eu quero ver quais são os produtos para ela. Voltou da Itália,
Esqueceu o Total. Monjaro. Voltei da Itália sem limites. A Itália, eu já ouvi falar que a gente come bem lá, né? Imagina. Nossa, que massa, deve ter sorvete, acontecido. bebida. Oh, meu Deus. E deu-se Morosil. É circunferência local, né? De abdômen, É. verdade. Você começou falando para um público local, né? A sua comunidade, hoje, ela é grande. Ela é... E eu não falo só da comunidade ali, daquela comunidade que você tem que era fechada, né? Com quase 3 mil pessoas lá dentro. Hoje o seu perfil ele tem mais de 500 mil seguidores. Tá com 700, tá? Ah, olha aí, com 700 mil 700.000 seguidores no teu perfil. Você tem mais perfil do que, do que o próprio Instagram da farmácia, porque a O gente da farmácia mostra também é muito bom, 237 mil. quase 300 mil. É. Mas a gente observa, só fortalece, né, que o CPF à frente de um CNPJ, ele tem mais autoridade. Porque as pessoas, elas se conectam com quem? Com pessoas. Antes ela se conectar com aquela marca, ela se conecta com a pessoa, com o estilo de vida dela, com a verdade que ela fala, com o jeito que ela fala, né? E deu tão certo, está dando tão certo ter a sua imagem à frente da artesã, que você está tendo reconhecimento não só em Manaus, não só nacional, mas a nível internacional. Você fez uma viagem recente para a Europa, né, numa benchmark, foi visitar uma empresa. Conta pra gente um pouquinho mais. Não, então, foi interessante porque as pessoas, elas não me conhecem, então tá tudo bem. Mas lá, nesse momento, um vídeo meu viralizou, né? E isso, assim, abriu portas, porque são CEOs de indústrias que não olhavam para mim dessa forma, e quando o meu vídeo viralizou, eles estavam próximos e eles viram o potencial que os meus vídeos tinham. Hoje até eles me procuram para patrocínio e tudo mais. E aí eu fui jantar na casa de um dos CEOs e tudo mais. Então, essa coisa de internet, ela abre portas, né? E foi muito bom ter essa experiência. Eu tive vários jantares de negócio, porque foram abrindo portas para mim nesse momento, através de estar me posicionando no digital. Então, mais uma vez, eu falo, não tem como você deixar... O seu negócio, ele precisa de você aparecendo. Você não tem escolha se você quer que o seu... Hoje, né? No dia de hoje. Não tem escolha. O empresário precisa se posicionar e estar à frente, mostrando a cara no digital. É isso. E dos reconhecimentos que você teve até hoje, qual foi o que mais te emocionou? Foram tantos, sabe? Mas o meu maior reconhecimento é da minha família mesmo, sempre me emociona. Quando a última palestra que eu tive, por exemplo, que eu fui, meu marido estava e minha filha, e também, me emocionou, né? Muito, me emocionou eles estarem lá. Isso foi, para mim, o maior reconhecimento. Os outros, a gente até gosta, faz bem pro ego, mas não existe nada mais prazeroso do que você ver sua família te assistindo e te apoiando. Esse é o maior reconhecimento. É isso. E hoje você já está confortável assumindo à frente todos os vídeos que você tem feito, as viralizações? Você já está confortável ou ainda aquela síndrome de impostora fica ali? Não, hoje eu sou bem confortável. É claro que eu sempre busco melhorar. Hoje eu procurei já até uma fonoaudióloga, porque eu tenho umas certas limitações. Eu sou gaga, eu tenho algumas coisas, quando eu fico nervosa, eu me perco, né, e tudo mais. Então, assim, eu procuro estar mais à vontade cada dia mais. Mas hoje eu acho que eu já estou à vontade para fazer meus vídeos. Talvez para um podcast a gente ainda fica bem nervoso, bem nervosa. E para uma palestra, mas eu estou tentando superar isso. Você acha que essa projeção toda que você foi conquistando ao longo do tempo te mudou de alguma forma? Mudou o meu modo de pensar, de me ver, né? De me ver, porque eu achava realmente que quem era eu, né? Na fila do pão. Hoje eu me vejo como uma pessoa que tem me posicionado, tem buscado me posicionar cada vez mais dentro do meu nicho. Sou reconhecida no meu nicho
E antes, quando as pessoas vinham e falavam, nossa, eu te sigo, eu sou sua fã, eu ficava toda constrangida. Como essa pessoa, que é dona de farmácia também, querendo tirar foto e tal. Então, eu me sentia assim, meu Deus, eu não sou isso tudo. Não, hoje eu começo a entender que eu fiz por merecer, né? Eu conquistei muita coisa. Dentro do meu nicho, eu sou a que mais tenho seguidores, a que tem as redes sociais mais ativa. E isso, assim, isso é muito importante. As pessoas me veem dessa forma hoje e eu preciso vestir essa camisa e entender que, sim, eu mereço estudo e quero melhorar cada dia mais e buscar mais. Isso faz você se cobrar mais? Com certeza, porque é uma responsabilidade muito grande. Afinal de contas, são 700 mil pessoas que te seguem, que acreditam no seu trabalho. Então, é uma responsabilidade. Você tem que fazer valer aquilo ali. Se as pessoas estão ali esperando seu conteúdo, cada dia mais, trazer cada dia mais a verdade, porque esse é o meu maior compromisso, honestidade com as pessoas, né? E seriedade no que eu faço. É isso. E o que não mudou? É o meu jeito simples de ser. Pode não parecer, mas eu sou. Eu gosto, a Deusilene, que gosta de ir para uma beira de rio, se enfiar num mato, acampar, essas coisas, estar com a minha família, não mudou. Eu gosto do mesmo jeito e se eu pudesse eu fazia isso sempre. Inclusive, essa semana mesmo eu chamei meu marido para a gente pescar, depois eu fui pensar, opa, eu não posso, porque eu ainda não posso tomar sol por causa de uma cirurgia que eu fiz. Mas, tirando isso, eu ia mesmo. Então, é isso. Não mudou isso. A essência continua mesmo. As pessoas conhecem, estão conhecendo, né, um pouco mais da empresária. Farmacêutica. Mas quem é a Deusilene quando ninguém está olhando? Quando não está online? Nossa. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito das coisas simples. Como eu falei agora há pouco, eu gosto de estar numa beira de mato, eu gosto de ir numa beira de rio, gosto de pescar, gosto dessa simplicidade, mas eu também sou uma pessoa, assim, muito impulsiva. Então, essa parte aí, eu tenho que trabalhar mais, porque isso me incomoda. Mas essa é a Deusilene, um pouco impulsiva, mas ao mesmo tempo uma pessoa simples, que gosta de estar com a família, que ama a família acima de tudo, da igreja, de Deus acima de tudo, e é isso. Gosta de cozinhar também. Sim, eu esqueci de Aquela falar. foto de galinhada que eu te mandei aquele dia, era na casa dela. Sim, eu gosto muito de como eu esqueço disso. É o meu hobby. Hoje é meu hobby, antes não era um hobby. Eu fazia mesmo. Mas hoje é um hobby e que eu amo. Vou trazer mais para as redes sociais. As pessoas me pedem muito, por que você não faz um vídeo de receita? E eu gosto muito de cozinhar. Principalmente para quem eu amo. Para quem eu me sinto bem, é a minha forma de demonstrar carinho. Somos idênticos nesse ponto, assim. O medo de rede social, você já superou, mas cozinhar também, e cozinhar para quem eu gosto é uma das coisas que eu mais aprecio fazer. É muito bom, né? É isso. E na sua agenda, eu acredito que sim, mas existe espaço para você mesmo? Tem um tempinho para você? Tenho tentado colocar mais tempo para mim, mas ainda é complicado. Eu vou driblando aí, mas sim, tem esses momentos que eu tiro um pouco para mim. E eu tenho exercitado mais isso. E tem sido muito positivo. Todos nós temos algo que é como se fosse uma bateria, né? Que nos recarrega. Para você, o que devolve a sua energia? Dá um tempo para mim. Principalmente quando é para ir para a chácara, para um sítio, para uma beira de rio, como eu falei. Se eu pudesse pescar todo mês também seria excelente. Mas não posso cozinhar. Então, aquele momento que eu tiro ali para mim, fazendo as coisas que eu gosto, é nesse momento que eu renovo e abasteço e volto com um pique total. Legal. Por que pescar? Não sei te explicar, não é aquela coisa assim que eu achava que eu ia gostar, mas eu descobri que é a única coisa que me faz desligar do mundo. Assim, mais do que cozinhar. E não é porque eu gosto mais de pescar do que cozinhar, mas é a única coisa que faz eu me concentrar
em algo que não é, tipo... Porque quando eu tô lá cozinhando, e mesmo assim eu ainda tô pensando em alguma coisa no trabalho. Quando eu pesco, não. Quando eu pesco, eu me desligo, me concentro... Acho que porque eu sou um pouco competitiva, talvez. Eu me concentro em pegar um peixe acima de tudo, e aquilo ali é muito bom, porque aí eu percebo que eu me desligo das outras coisas. É isso. E eu gosto de estar em contato com a natureza. Então, une essa questão de estar em contato com a natureza e essa outra de querer pescar e pegar o peixe. Isso me desliga das outras coisas e faz muito bem para minha cabeça. Quando seus seguidores ali olham para o seu sucesso, assim, qual que você acha que foi o perrengue que você passou que eles nem imaginam, assim, que seja possível para alguém que já está no patamar que você está hoje? Ai, eu não sei, não lembro. É tantos perrengues, é tipo assim, esquecer a fala, foram várias vezes, né? E o computador não funcionar naquele momento da palestra, a palestra e o computador não funcionou. Então, assim, eu não sei, então são tantos, Já eu trocou sou o muito nome de algum atrapalhada. cliente na hora de uma live? Escreveram alguma coisa que você interpretou de outro jeito? Não. Ah, esse tipo de coisa acontece, mas eu nem considero perrengue, porque eu fico tão à vontade com o pessoal na live que a gente vai driblando, sabe? Às vezes acontece do tipo assim, você tá lá, aí chega um cliente falando algum alto na recepção, aí eu interrompo assim com medo, mas nem é porque o cliente fala alto mesmo. Ou então o cliente pede para a gente parar a live porque está fazendo na recepção para eles comprarem, porque eles querem comprar com a gente, porque tá vendo eu falar, e a Natália também sempre faz a live comigo, e a gente dá crises de riso. Esse tipo de coisa que acontece. Os perrengues são esses. A gente se perde um pouco. Peraí, o que eu tava falando? Aí, de repente, a Natália me lembra. Nós duas temos TDAH. E acaba que a gente se perde um pouquinho. E isso, por muito tempo, foi desafiador. Depois que eu entendi que eu tinha, eu comecei a usar algumas coisas para me ajudar, né? E foi isso. E me diga, depois de construir uma empresa que já está muito sólida, uma autoridade no seu segmento e uma marca pessoal forte, o que falta? Falta estar mais com a família e... esse segundo sonho aí, eu acho que eu não sei se eu... Eu quero... meu sonho mesmo é ir morar no meu sítio. Então, eu acho que falta eu estar mais com a minha família e ter o meu cantinho lá no sítio. Claro que eu gosto de estar aqui na cidade, do movimento em tudo, mas eu quero ter mais aquele canto lá mais organizado para mim, para ter mais tempo para ele. É isso. Em termos de negócio, qual que é o próximo nível da empresa? Eu penso assim, que escalar mais o nosso negócio é aumentar mais o contato com os nossos clientes através das redes sociais. Então, crescer mais no TikTok, melhorar mais o nosso e-commerce, escrever um livro só meu, fazer um podcast, talvez. Eu já comecei, depois tive que interromper, agora talvez eu faça. E é isso, sempre pensando no meu cliente e na conexão que eu posso ter com ele. Pegando esse gancho, lá no futuro, quando você se aposentar e for para o seu sítio, que legado você quer deixar para o mercado, para a sua família, para os seus clientes? Acho que o mesmo do meu pai, que foi com honestidade e verdade que ela conquistou tudo. É isso. Palavras fortes. Muito forte. E é interessante porque o seu pai, ele tem, pelas histórias que você sempre conta, é aquela geração antiga ainda, né? Que a palavra, ela vale mais do que um contrato assinado. O fio do bigode. Quando a gente chegou em Manaus, a gente sempre chegou com essa premissa também, que se eu te dou uma palavra aqui, ela é muito mais válida que um contrato assinado. E eu acredito que com a evolução das coisas, cultura e tudo mais, se perdeu um pouco no mercado esse poder da palavra. E pra gente, quando a gente consegue cumprir isso, honrar quem veio antes de nós e continuar esse legado, é honrar a nossa história, sem sombra de dúvidas. Sim, é isso. Eu acho que você falou tudo. Honrar a minha história, honrar meu pai e minha mãe. Porque eu falo muito do meu pai, mas a minha mãe também era a mulher.
Então, os dois tinham isso muito forte. Eles eram muito honestos, muito verdadeiros. E é isso que eu quero deixar. Não tem uma coisa mais bonita que eles me deixaram do que isso. E hoje, se você pudesse encontrar a Deusilene que desembarcou em Manaus, olhando para ela, vendo toda a história, tudo que vocês conseguiram construir ao longo desse tempo, o que você diria para ela? Minha filha, vai dar trabalho? Vai, mas vai que vai dar certo. Vai com medo isso. mesmo, né? Vai com medo, porque feito é melhor do que perfeito. É sobre isso. Faça o que tem que ser feito, só isso. Minha mãe tem uma frase que ela fala, tá com medo? Bota uma fralda e vai. Legal. Acho que o meu pai também falaria isso. Bom, a gente já chegou aqui a 1 hora e 15 de podcast. Passou tão rápido. Deus, eu queria te agradecer muito por ter topado estar aqui conosco hoje, nessa segunda temporada do CDFs. Eu que agradeço. Você é uma pessoa que eu admiro muito, você sabe disso. Além do seu papel de empresária, a mulher, a mãe, a esposa. Para mim é sempre um prazer estar cercado de outros empresários. Eu tenho uma máxima que empresário, ele não aprende a ser empresário dentro de uma faculdade. Isso não é sendo negacionista dentro de faculdade. Mas a gente aprende com outros empresários. Quando a gente para conversar com outros, os perrengues geralmente se assemelham. E aí você consegue ir identificando o que não fazer ou o que fazer de forma diferente, né? E eu aprendi, talvez um pouco tarde, mas o poder da ambiência. E eu sei que você também está nessa mesma vibe, né? A ambiência, ela nos molda, né? Então, ter você hoje aqui conosco, para mim, é muito gratificante, tá? Você disponibilizar do seu tempo, recém-operada, mas não ter dito não. Fiz o convite na hora, deixa eu só ver minha agenda na hora e tá aqui com a gente. Eu que agradeço muito pela oportunidade de estar sempre falando. Eu tenho muito prazer de falar, além da minha trajetória, da minha empresa, porque é um sonho que foi muito, hoje, bem realizado. Eu vejo a minha empresa, eu tenho o maior orgulho de tudo que a gente construiu. Então, falar dela é sempre um prazer, eu gosto muito. E falar de toda a trajetória também. E que você fez muita parte disso, você sabe disso. E faz até hoje. Eu tenho uma última pergunta, né? Qual que é a loja da Artesã mais perto? Porque eu vou ter que passar lá quando eu sair daqui. Depois de tudo que eu ouvi hoje. A da Djalma. A da Djalma. Então eu vou passar lá quando eu sair daqui hoje. A gente tem a loja... Pra ver a barriguinha de baiacu. Um morosil com cactinha pra ele. Vai ter que comprar mesmo. Se quiser eliminar a barriguinha, vai ter que usar o morosil. Deusilene, muito obrigado mesmo pelo episódio. Obrigada. Foi muito legal, a conversa foi muito boa. Tenho certeza que o pessoal de casa aí vai curtir muito. Sempre que quiser, o podcast está aberto para ti aqui. Obrigada. Se precisar de qualquer coisa, estamos à disposição, né, dona Emily? Quem sabe a próxima vem com o Elivelto também pra gente Verdade, trazer verdade. a visão dele também sobre legal. tudo, né? Uhum. Sim, com certeza a gente topa. Eu já estou falando por ele, porque eu sei que ele gosta, ele ama falar. E principalmente do negócio dele, que ele também tem muito orgulho. Então é isso. Obrigada, Sim, gente. obrigado. Eu que agradeço. Pode encerrar, dona Emily. Bom, gente, então a gente encerra por aqui o episódio do CDFs Podcast. Vai estar no YouTube, a entrevista ao vivo. Sigam as nossas redes sociais também, que a gente coloca alguns cortes por lá. E conta pra gente aqui nos comentários o que você gostaria de ver aqui nos próximos episódios, alguma indicação de alguma empresa, quais são os assuntos que a gente está disposto a ouvir e ler tudo, né? É isso aí, pessoal. Comentem aqui tudo que vocês gostaram do episódio também. Sigam lá a Deusilene na rede social dela, que vai estar aqui embaixo também. Vai ser difícil encontrar alguém que não a segue ainda, né? Porque a mulher é um 700. fenômeno. Mas se por acaso você é um desses poucos que não seguem, siga ela lá. O conteúdo é bem interessante e pode te ajudar aí com a sua barriguinha de baiacu. Obrigado, pessoal. Até a próxima.